havia dito, hoje trazemos um tema muito, mas muito importante, que é dilema da mulher solteira. Que dificuldades a mulher passa após ser abandonada pelos pais dos seus próprios filhos? E não estamos sozinhas, né? Não, não estamos sozinhas, até porque existem mães que acabam sendo mães e pais ao mesmo tempo. E essas mães nem sempre são solteiras, Silvia. É Às verdade. vezes elas estão, separaram-se do pai da criança, mas existe alguém que se calhar esteja a fazer o papel do próprio pai. E se calhar também a mãe esteja numa relação nova. Mas de certeza que deve ser um papel difícil, não é? Andréa, nossa convidada para hoje. Sim, Nazira. Como é que é? Eu falo Andréa porque a Andréa vive praticamente isso, não é? Exatamente. Eu vou pedir que fales um pouco mais alto que é para os nossos telespectadores. Sim, eu vivo isso, sim. E como é que é cuidar de uma filha sozinha? E uma filha ainda pequena, que está a começar a conhecer o mundo? É assim, não é fácil e nunca será fácil. Mesmo que ela cresça e seja já dona do seu próprio nariz, nunca será fácil. Mas é isso, o caminho é para frente e nós mães, se para o pai da criança estar aqui ao mundo foi através de uma mulher. Então não precisa ficar definir muito a força que a gente tem. Simplesmente nós temos que ser fortes, sábias, para poder enfrentar este problema, porque é um problema muito doloroso. É muito doloroso por quê? Porque estamos a falar de uma criança, de um ser maravilhoso, uma coisa única. E eu, como mãe, falo isso com uma experiência, porque nem sabia. Eu via a minha mãe sempre de olho em nós, puxando para o meu pai, sendo presente conosco, falando conosco, sendo nosso amigo. E hoje que eu sou mãe de uma menina, eu vejo que isso é muito difícil, mas não é impossível quando a mulher é sábia. E o importante, então, é ter sabedoria. Muita sabedoria, muita inteligência e muita sabedoria, muita mesmo. E esta dor de abandono, assim, é que é a superação, a mulher consegue superar ou leva aquilo para sempre no coração? Olha, eu pensei, falando de mim, né? Eu pensei que não ia conseguir superar. Quase que cheguei numa depressão profunda. Muitos não sabem, mas cheguei. Muita luta comigo mesma. Fiquei um tempo sem estar perto da minha filha, porque eu olhava para ela como se estivesse a ver aquele homem. E aquilo dava-me uma revolta, mas a minha filha não tem culpa nenhuma. Então, superei. Hoje estou aqui. Olha que até posso dizer que se eu viesse naquele tempo, se o tema fosse naquele tempo que eu estava a passar por aquilo, falando de físico, eu estava muito magra. Muito magra. E hoje eu estou bem, estou forte, a minha filha está bem. E há dias recebi uma chamada à meia-noite e poucos de uma mulher que estava a separar-se do marido porque descobriu que o marido tem um filho fora do casamento de 4 anos e ela, infelizmente, não faz filhos. E eu disse a ela, se é uma criança de 4 anos, por que tu vais abandonar o teu marido? Tu sabes que não fazes filho e acredito que o teu marido, errou naquele momento que tu disseste-me que tinha aquelas falhas na relação que é normal. Então, por que não seres sábia, pegaste nessa criança que é dele, que é do teu amor e transformasse em teu filho? Então, nós temos que ser muito sábias. Tudo supera-se, custa, batalhamos para tal, mas o final é um sucesso. E existem aquelas fases, por exemplo, uma criança de 4, 5, 3 anos. Hoje em dia as crianças percebem tudo muito rápido e são muito espertas. Às vezes chegam aquele momento em que começam a perguntar, mãe, onde é que está o pai? Por que o pai não está aqui conosco? Qual é a posição que uma mãe deve tomar para dar estas respostas todas? Porque se a criança não tem aquela resposta, muitas das vezes ela acaba crescendo oprimida, acaba crescendo sem perceber o mundo em que ela vive. Como é que uma mãe deve se posicionar perante a isso? Eu costumo dizer, eu faço dentro da minha casa, quando eu estava com a pessoa, a gente tinha aquela educação, ambos, para a nossa filha.
estando ele ausente, aquilo não tem que mudar. Aquilo não tem que mudar. Por isso eu disse, a mulher tem que ser sábia. Se a sua filha apresentar, o seu filho apresentar a ausência, a falta que sente do pai, se tu puderes, ligues para o pai. Se tu não puderes, faz o papel do pai, ou se tens alguém que possa ser 100% um pai paterna para a sua filha, faz daquele homem o segundo pai para a sua filha. Existem mulheres que acabam, de uma certa forma, apagando a figura do pai, porque acabam levando mágoas da separação. Então, o que fazem, muitas das vezes, é, prontos, o teu pai saiu de casa, o teu pai não existe mais. Agora só somos nós duas. Será que isso é bom? Claro que não é. Claro que não é. Aí a mulher, primeiro, ela está a pensar só nela, não está a pensar na criança. Nós mulheres temos que pensar no nosso filho. Se a gente não quer um futuro mal para o nosso filho, então nós temos que começar desde a base, né? Nós temos que começar desde a base, mostrando eles os princípios bons. Os princípios bons são esses, falando bem do pai, explicando como as coisas lá são. É difícil, mas nós não estamos a fazer aquilo só para aquele pai, porque eu até faço por ele também. Porque futuramente a minha filha, quando crescer, vai procurar para o pai, vai querer saber quem é meu pai, se ele for ausente até lá. Então, quando ela for até o pai vai perceber que ela tem uma educação. Tirando aquela mágoa que ela vai saber pela mãe, ela vai saber gerir, porque a minha mãe falava do meu pai, falava das qualidades do meu pai, falava isto, mas aquilo do meu pai. Mesmo que eu tenha que ou mentir só para pôr a figura do pai dela bem, Em cima. em grande, eu posso fazer, porque eu bem para minha filha crescer, sabendo, eu não cresci com meu pai, mas a minha mãe foi isto, e o meu pai, e a minha mãe em nenhum momento deixou que o meu pai fosse despercebido na minha vida. Principalmente para quem tem pais vivos, não estamos a falar dos pais que já foram, assim. Para quem sabe que o pai está vivo e pior que está perto de nós, mas é ausente. É mais difícil. É muito mais difícil, mas quando a mulher é muito sábia, a mulher consegue transmitir para a criança que, olha, o pai não está aqui, mas o teu pai está perto de ti. Então, perto de ti, aquilo entra no coração dela e ela sozinha gere. Existem algumas dificuldades que as mulheres abandonadas sofrem. Algumas são abandonadas, algumas vivem nas ruas pedindo esmola. E quais são as outras dificuldades em que as mulheres abandonadas passam pelos maridos? É assim, as mulheres abandonadas pelos maridos, porque nessa forma os pais das crianças, as dificuldades que eu costumo ver presentes é que assim, quando tu estás com o seu marido, com o pai da criança, as despesas é divididas ambas. A mãe cuida, o pai também cuida, mas sabe que a figura paterna é aquele que dá o sustento à casa, que faz aquele rancho para a criança, aquelas todas as necessidades que a mãe possa apresentar ao pai, que pode apresentar ao pai, ele consegue cumprir. Então, sendo esta ausência do pai, nós temos dificuldades sim, financeiramente, espiritualmente, educamente, nós temos uma dificuldade sim. E é isso. São as dificuldades que a gente tem, mas principalmente força, espiritualmente, porque quando a Nazira falou aqui mais de crianças, já não vamos falar de bebês não, sentem, mas não sabem, mas crianças dos seus 3, 4 anos, elas já podem comer aquilo que a mãe come, então é de menos comida a alimentação. E eu aconselho e faço, se hoje só tenho um prato para mim, eu prefiro dar à minha filha, porque ela é mais sensível em relação a mim. Mas educação, presença, amor, afeto, isso é muito mais importante que qualquer coisa. Pois é, até porque muitas das vezes não é o dinheiro que fala, mas é o amor que fala. Exatamente. Se você tem um amor pelo seu filho, se você consegue dar tudo aquilo que o seu filho quer, não digo na vertente de dar dinheiro, mas dar amor, cuidar da pessoa. Se você tem 200 meticais, leve esse valor, em vez de comprar um vestido para mim, compro para o meu filho. Exatamente. É nesta vertente. Exatamente. Quem é mãe, quem é pai, antes de pensar em si, tem que pensar no seu pequeno. E eu sou assim. Eu posso até comprar uma peça para mim, uma fruta, ok?
mas a minha filha divide comigo ou eu compro para nós as duas. Olha, já demos aqui o nosso pontapé de saída em relação ao nosso tema central. É chegada a altura de darmos uma oportunidade também aos nossos telespectadores de poderem interagir conosco através do 8403030300. Pode também entrar no nosso Facebook, TV Sucesso Moz, e deixar ficar lá o seu comentário, que nós daqui a pouco vamos dar uma espreitadela e vamos ler para todos vocês. 8403030300, liguem para nós desde já e deixe ficar a sua opinião em relação ao nosso tema central. Este tema é bastante complexo, até porque já alguma vez nós tivemos a oportunidade de receber uma figura pública aqui que acabou até fazendo uma música. Estou a falar assim da Mária Francisco, ela não esconde isso e ela, ela teve que criar o filho sozinha. E uma vez ela contou-nos o episódio de que a filha à noite, ela não tinha condições que tem agora. Na altura a filha passou mal de noite e ela vivia numa região um bocadinho distante do hospital. Não tinha dinheiro de táxi, não tinha dinheiro de nada. A filha estava com convulsões. E ela carregou na filha e disse, seja o que Deus quiser. Por acaso até ligou para o pai da criança e o pai, como sempre, não atendeu o telefone. Não atendeu o telefone. E ela levou a filha para o hospital. Com a criança no colo, ela saiu à rua e alguém viu ela com a criança e perguntou, mas olha, por que que... o que é que se passa? Estás com a criança estava a convulsionar. Estou com a criança incomodada. E a pessoa levou a ela ao hospital. E ela disse que não tinha nenhuma 500 nem para pagar o hospital. Porque geralmente nos serviços de urgência do Hospital Central da Pediatria tens que pagar algum valor. E ela nem aquele valor ela tinha. Chegou no hospital e ela disse que foi tudo assim que acabou de certa forma acabou. A pessoa que ela atendeu, a miúda estava tão mal que eles disseram, entra, e foi lá atendida e não cobraram absolutamente nada. Em algum momento já tiveste essa situação de ter a filha doente e ter que correr com ela para o hospital? Se calhar não até por falta de dinheiro, mas por falta de uma companhia paterna, né? E estás ali com a criança doente, precisas de alguém para estar a ajudar-te, que não seja a tua mãe, que não seja uma tia, mas que seja o pai da criança, porque eu acredito que um sentimento igual só uma mãe e um pai pode ter, não é? Até vem-me lágrimas aos olhos, porque mesmo pais ausentes, com pais presentes, a figura pais nunca é uma figura tão importante na vida de um filho que nem um avô, nem um amigo, nem um tio fecha isso. Não fecha, não tem como fechar, porque é um sentimento, e estamos a falar de sentimento, estamos a falar de coração. Eu já tive esse episódio, sim. A minha filha, eu zelo muito pela saúde dela, tenho muito cuidado pela saúde dela, e sempre jurava dentro de mim que eu nunca ia deixar a minha filha ficar de baixa. Eu dentro de mim dizia, a minha filha nunca. Dizem que não podemos falar nunca. Mas eu falava, nunca a minha filha ficará doente, de baixa. Tem gripes, tem o que é normal. Mas a minha filha chegou num tempo, ela ia à creche, teve uma infecção urinária, estava com infecção nos pulmões. Foi uma coisa de repente, no fim de semana, estamos a falar de um sábado. Eu estava a treinar, ligaram a dizer que a minha filha estava cheia de febre, está a mudar de cor, por aí. Fui lá correr a casa, busquei a ela e levei-la ao médico. Lá quando chegamos, pensei que fosse uma consulta, examinar e tudo mais, sendo que ela tinha que baixar. Eu não liguei para o pai, porque desde que estou nessa situação, evito muito ter esse contato pela atitude que ele tomou perante a nossa criança. Entretanto, eu fui lá sozinha, não sabia o que fazer, mas cheguei lá, expliquei que a criança está com isto, disseram que ela tinha que baixar. Então, eu ligo para a minha mãe. Ligo para a minha mãe e digo, olha mãe, a nossa bebê, que é a filha da minha mãe também, vai ficar de baixa por isto. A minha mãe disse, olha, eu estou a vir aí. Porque ela sabe também como é que eu sou. Eu sou forte, mas quando falamos de bebê, da nossa própria filha, eu percebo. É uma coisa um pouco que eu preciso de força. Preciso de alguém ali para me apoiar. Às vezes as palavras nem saíam para o médico. Se tivesse ali alguém, o pai, um acompanhante, podia dizer, não, é isto, é aquilo. Então, foi difícil, Nazira, foi muito difícil.
eu ver a minha filha ser examinada com coisas que eu só vejo no adulto e ela assim calada no seu canto, olhar assim para os lados e não ter ninguém nem para eu tirar uma lágrima de cedo, eu tinha que estar ali toda durona. Mas é muito difícil. É uma das coisas também nessa caminhada de mãe que não está presente, o pai, que a gente enfrenta as doenças. E a criança, como ninguém sabe, quando está doente, ou que é pai, ou que é mãe, ou é muito chatinha. E às vezes eu posso não conseguir estar a lidar, se vem ali o pai, ajuda, equilibra. Então é difícil, Nazira. É difícil. Ok. Existem aquelas mães que O depois que foi, de Silvia? abandonar... Estás com lágrimas nos olhos. Estou quase a chorar com essa história. Não, aí que mas a nossa é, convidada- sabe, desculpa cortar-te aqui, mas é muito doloroso. É muito É muito doloroso doloroso, mesmo. é. E existem casos de mulheres que, felizmente, têm os parceiros lá, mas é como se não tivessem também, porque o próprio parceiro, neste momento de conversa, da doença, tem certos pais que não sentem o mesmo que as mães sentem. Por exemplo, um final de semana liga, a criança está doente, ele está na bebedeira, diz, está bem, estou a vir. E pronto. Enfim, a mãe é sempre mãe, a mãe é sempre aquela que acaba segurando as coisas por si. Olha, queremos ouvir mais alguns depoimentos. Daqui a pouco vamos ter Aristides no programa da manhã. Walter Artístico também estará conosco. Vamos ter a nossa dica de culinária. Hoje vamos aprender a fazer lulas panadas. Ai, meu Deus. Lulas recheadas. Já me dá água na boca. Lulas Isso parece recheadas. muito delicioso. Mas vamos abrir as linhas, né? Sim, vamos abrir as linhas. Já estão a passar aí no rodapé da sua televisão. Você pode ligar para nós e dar sua opinião acerca do nosso tema. E já vou aqui questionando a minha convidada. Existem algumas mães que são abandonadas, cuidam dos seus próprios filhos, dão de tudo. Quando os filhos estão doentes, vão aos hospitais. Depois de muito tempo, depois de uns 10 anos, os pais aparecem e dizem, olha, eu quero cuidar da minha filha agora, eu estou arrependido. Qual é o seu pensamento acerca destes mesmos pais? O que... Enfim, então, como eu disse desde o princípio, vou voltar a repetir, se tu és sábia, tu podes tomar uma atitude dessas como se nada tivesse acontecido. Porque aquilo não é para mim, aquilo é para a filha, aquilo é para o filho. E só Deus sabe porque que ele só agora tomou esta decisão de querer cuidar da filha ou do filho. Então, se seres sábia e tomar atitude, ok, tu queres cuidar da nossa filha agora que ela tem 10 anos, 15 anos, tudo bem. E se a filha também aceitar que o pai chegue e olha, eu quero tomar conta de ti, eu preciso de ti, para mim está... Temos alguém Em experiência em linha? própria está tudo bem. Vamos atender. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Telespectador, já está ligado ao programa da manhã. Bom dia. Bem, perdemos a ligação. Silvia, já estamos mesmo a chegar na reta final. Infelizmente, o tempo não nos permite mais. Poderíamos ficar aqui o dia todo a falar deste tema, porque é um tema muito, mas muito importante, porque tem muita mulher a passar por isso. Mas tem algo que eu gostaria de fazer a essa questão. Tem mulheres que dizem, olha, eu não me separo apenas por causa do meu filho, porque eu tenho medo do que é que pode acontecer quando eu me separar do meu marido. Como é que meus filhos ficam? Qual é a mensagem que gostaria de deixar assim mesmo para terminar só para estas mulheres? A mensagem que eu possa deixar para essas mulheres que têm enfrentado esta situação é o seguinte: antes do filho, somos nós. Antes da gente tomar a decisão de ser mãe, somos nós. Então sempre seremos nós. Para os filhos poderem crescer saudáveis, precisam de nós. Então se tu estás numa relação que não está a andar bem, que as coisas não estão para aqui nem para ali,
e queres tomar uma decisão de afastar-se, mas tu tens medo por causa das crianças, ou tu lutas dos joelhos, dobrar os joelhos para Deus, para clamar para que este mal que me faz ter esse pensamento de ter essa decisão de me separar venha a ser quebrado, ou tu dobras os joelhos e tomas a decisão certa de que, olha, se eu me separo deste meu parceiro, as consequências podem ser estas como aquelas. Então, o que eu posso dizer é pensar em ti primeiro, amor próprio, para uma vida saudável. Então, pensar em ti primeiro, ter a certeza da decisão que quer tomar sem confusão nenhuma, porque se tu tomas uma decisão com confusão, a confusão vai contigo até o fim. Mas se tu tomas uma decisão tranquila, com certeza, nada e nem ninguém é capaz de fazer-te sofrer futuramente, presentemente, ninguém, jamais. Até porque é necessário nós superarmos este tipo de Claro. dificuldade. Claro, Nós não sempre. vamos sofrer para a vida inteira e pensar Não. na mesma coisa, coisas que fazem nos sofrer para a vida inteira, não, Não, não existe isso, jamais. Recebê-la aqui no programa da manhã e partilhar a sua história conosco. Tenho a certeza que inspiraste muitas mulheres. Muitas mulheres estão a passar numa situação de... essas próprias mulheres até acabam perdendo, de certa forma, o seu autoestima, Exatamente. porque estão a passar numa situação muito desagradável e a sua história de superação é muito, mas muito forte. Tu és uma mulher muito forte. Graças a És Deus. nova, mas és muito, muito forte. Graças E a além de Deus. forte é sábia. É, tem que ser. A mulher tem que ser sábia. Basta ser sábia, é o trunfo para tudo. É o triunfo para tudo. Olha, eu vou agora falar de dinheiro. E falar de dinheiro. Não sei se gostarias de mandar beijinhos, Andréa. Sim. Fica à Eu pus lá vontade. umas pessoas a assistirem, então vou mandar um beijinho grande à minha mãe, ao meu pai, à minha querida filha, aos meus irmãos, à minha mãe Sônia, à minha tia Celinha, todos que me conhecem. Um grande beijo e muita força, mulher, principalmente para as mães solteiras.